Sonhar? Será que é possível sonhar durante 35 anos? Porque foi há 35 anos que essa história começou, quando cheguei a Roma, casada, com 2 filhas, e descobri o Montessori, que daria sentido a todo o resto da minha vida de professora e que, ao voltar, eu comecei a procurar, a buscar um caminho que me conduzisse ao Montessori no Brasil, que era bastante difícil nessa época. O Construtor Sui, a escola criada, ela está fazendo 30 anos. E nesses 30 anos, nós pudemos viver toda uma experiência de que aquilo que as ideias montessorianas, ela, na verdade, ela transcende ao mero conhecimento, ela transcende ao mero lidar com os materiais. Ela vai na alma, ela vai dentro do ser, ela constrói pessoas e faz com que a gente possa aprender a usar, a buscar. Ao início, nós começamos com professores muito jovens, que hoje já têm 18, 20, 25 anos de casa e alguns até mais. Essas pessoas começaram, dentro essa possibilidade de descobrir novos caminhos e aprender que uma escola é o lugar que dá prazer, é lugar de vida e que o conhecimento ele tem que te servir para que você possa crescer, para que você possa ser curioso, para que você possa olhar a vida com olhos de um grande descobridor, para que você possa sentir que há um desafio em cada pesquisa, em cada leitura, em cada coisa escrita. Então, o Montessori, para nós, ele foi sempre desafiador, ele foi sempre muito rico, ele foi sempre muito profundo, às vezes até dando bastante trabalho, porém, ele foi nos levando a descobertas e a utilização de técnicas diversas e que pudessem fazer do Montessori uma metodologia atualizada. Esse projeto que nós vamos apresentar hoje, ele traz essa contribuição dentro de um currículo montessoriano para que esse conhecimento atinja a natureza global do homem. E ele hoje é aqui colocado como uma colaboração à educação do terceiro milênio. Boa noite. Sou Thalita de Almeida, diretora-presidente da BEM. Estamos dando início à nossa aula inaugural relativa à nossa 6ª pós-graduação montessoriana, realizada desde a primeira em Florianópolis, a segunda no Rio e a terceira, quarta e quinta em Goiânia. Nós estamos muito felizes, a BEM. Eu venho representando um grupo muito unido, de um trabalho bastante profícuo, bastante forte na área montessoriana. Essa nossa pós nos dá muita alegria, porque temos uma experiência de vários cursistas das primeiras já estarem trabalhando em suas salas, suas escolas, e alguns até como formadores de profissionais montessorianos. O Montessori para nós, ele é um legado. É alguma coisa que entrou na nossa vida de uma maneira muito forte e para a qual nós prezamos enormemente, porque exige coerência na nossa vida diária. Ele acaba interferindo na nossa vida, na relação com a nossa família, na relação com os nossos filhos, porque, na verdade, o Montessori não pode ser algo incoerente. Ele precisa ter uma logicidade, uma razão para você existir, para que você tenha uma profissão da qual você gosta muito. Seria difícil fazer essa pergunta, porque nós, ou vocês agora,
nesse momento, iniciando toda uma jornada longa, profunda, de muita leitura, de muita pesquisa, de muita compreensão, de muito raciocínio. Por quê? O que vocês gostariam? Vocês gostariam de definir uma carreira, ser admitido numa escola especializada, fazer parte do movimento mundial montessoriano, do Montessori para a paz, do Montessori para a cidadania, do Montessori para o futuro. Por quê? Por que Montessori? Nós estamos nos preparando há bastante tempo. Toda a nossa equipe, ela tem uma experiência de vida, de trabalho, de anos. Eu, por exemplo, comecei com o Montessori com 30 anos. Hoje tenho bastante idade, que também não vou contar para ninguém qual é, mas tem bastante, mais ou menos 60 anos. E que eu acompanhei todos os movimentos no Brasil desses últimos 60 anos. Vi crescerem as crianças, os filhos, os nossos diretores, dos nossos professores. Alguns já são bisas e vivendo todo esse tempo, todo junto, defendendo um ideal. Quem foi Maria Montessori? Algumas pessoas perguntam, quem era essa pessoa? Ela é o quê? Alguns gostam de dizer que ela era uma professora, ela não era. Ela era uma doutora. Ela era alguém muito, muito especial, que nós temos que pensar muito seriamente. Ela dedicou, mais ou menos a partir dos 30 anos, ela se dedicou completamente a uma ideia, a um plano, a um projeto que envolvia um ambiente, mas não escolar. Era um ambiente de pessoa, como ser pessoa humana. Quando você estuda Montessori, o ideal é que você estude a vida dela, mas não para louvá-la, não para parabenizá-la, mas para perceber que ou você tem perseverança, ou você tem foco, ou você não vai conseguir nada na vida, muito menos no Montessori. O Montessori te pergunta a todo instante, quem é você? Quem é você? Quem é você? O que você quer ser? Você é um professor. Para nós ser um educador. Porque você está junto aos atos de relações profundas. Um professor, ele talvez dê uma matéria para você, um conhecimento, te ensine a escrever, a somar, a fazer raiz quadrada, mas ele pode não te dar a satisfação de ser uma pessoa íntegra, amigável, coerente, lógica, pensável, dedicada, amiga, leal. O Montessori exige tudo isso de você nos mínimos detalhes, na relação em casa, na relação com a sociedade, na relação com os pares, com a escola, com os desejos, com os problemas, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje. Hoje não adiantaria eu dizer para vocês, o mundo está complicado. Ele está complicado. Vocês sabem que ele está complicado. Não sabem muito bem o que fazer, como as famílias também não sabem o que fazer, como as crianças também não sabem o que fazer. Nós estamos assim um pouco perdidos nos sonhos, um pouco perdidos nos desejos, um pouco perdidos nas relações, como já foi falado. E aí você está escolhendo um caminho, uma pós-graduação, para que serve? Para te dar status, um a mais teu valor mensal? Para quê? Para que você coloque teu certificado num quadro? Ou para que você pergunte, quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu diria que vocês estão realmente começando uma etapa
A equipe dirigente, a equipe de profissionais, de formadores de vocês, está se preparando há quase um ano para esse momento. Toda a BEM se preparou para este momento. Terminamos agora em dezembro a nossa 5ª turma e já estamos entregando os certificados dessa pós, da pós realizada. É o fim de uma jornada. São 16, 18 meses de dedicação, de trabalho, de leitura, de entendimento que é o Montessori. É uma metodologia, é um trabalho, é uma filosofia, é um engano, é um acerto. Como é que eu vou viver isso e passar isso às minhas crianças? Eu diria para vocês, sendo simples, sendo normal, acreditando nas pessoas, tendo a capacidade de dizer não às coisas que não te fazem bem e dizer sim, eu quero às coisas que te fazem bem também. O que não te faz bem, a gente precisa colocar no seu devido lugar. E o que faz bem, nós devemos colocar como uma luz que vai nos iluminando o tempo inteiro. Quem são nossos professores? Quem é a Eliana? Quem é a Graça? Quem é a Zenise? Quem é Delano? Quem é Cláudia? Quem é Luciana? Quem mais? Quantos são? Quantos são os nossos professores? Com quem vocês vão conviver? Só que neles existe alguma coisa, eles acreditam no que estão fazendo. É alguma coisa que complementa a vida deles. Não é alguma coisa que não se compreenda ou que se faz forçado, se faz por prazer. Se faz porque nós acreditamos que o caminho é esse. Porque nós mudamos quando nós conhecemos o Montessori. Porque nós, diante de uma dificuldade, pedimos ajuda a quem possa nos dar esse apoio. Porque nós acreditamos que os seres humanos um dia serão diferentes. Agora, vendo esse momento que nós estamos vivendo mundialmente, nós temos muitas escolas montessorianas no mundo inteiro. É um número bastante significativo. E as escolas montessorianas todas trabalham pela paz. E eu fico pensando, o que a Montessori diria nesse momento de guerra, nesse momento de descompasso, nesse dia que não vai se acabar ou que vai se acabar em alguma coisa que a gente não quer viver. O que é que nós vamos fazer com a violência que está havendo nas cidades, nas insatisfações, na agressividade? Onde é que está a bondade? Onde é que está o bom senso? Onde é que está a alegria? Onde está o entusiasmo? Aqui no Rio, nós estamos vivendo essa semana, uma semana pré-carnavalesca. As ruas estão cheias de pessoas, cheias de alegria. E nós não sabemos se aquilo é verdade, se não é verdade, mas sabemos que aquilo está fazendo bem a alguém. E aí nós temos que pensar assim, eu como profissional da educação, preciso acolher quem me procura. Eu sou aquele que ensina. Eu sou aquele que é a única pessoa que ajuda todas as pessoas, porque todas as pessoas sempre na vida tiveram professores. Nem todos vão ao médico, nem todos vão ao dentista, nem ao pintor, nem ao mecânico, mas todos têm professor. Sempre vai haver um professor que nos ensina a caminhar. É muito bonito isso.
Quando nós achamos assim, não, mas eu faço isso bem sozinho, nós não estamos sozinhos, sozinhos não fazemos nada. Sozinhos não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos do outro para que ele nos escute, nos acolha, nos interfira, que diga não, não faça, não é bom, te faz mal. É brilhante, é amoroso, incrível, inacreditável, incomensurável. Tudo isso pode estar junto de nós em cada dia. Vou contar um caso a vocês que aconteceu comigo. Numa ida ao encontro de Mário Montessori, ele também era severo, mas não tão severo quanto Maria, sua mãe. E nós estávamos conversando e ele perguntou qual era a área montessoriana que eu mais gostava, que eu me especializaria. E aí eu disse para ele que, na verdade, eu conhecia todas as áreas montessorianas e que eu conhecia desde os bebês, não tanto 0 a 3, mas com certeza de 3 anos a 15 anos eu conhecia bem todas as áreas do conhecimento, porque nós temos sensorial, vida prática, linguagem, matemática, geometria, a educação cósmica, com geografia, ciências e história, temos filosofia e todas as matérias correlatas podem ser de uma maneira montessoriana. Aí eu falei para ele que eu conhecia todas as áreas e que tinha estudado todas as áreas por causa dos álbuns que eu tinha feito nos cursos, porque eu fiz na preparação por Montessori, por circunstâncias, com marido, filho, ida à Europa, etc., eu fiz 3 vezes o curso Montessori. Fiz em Roma, eu fiz em Perugia e fiz em Bergamo. Então, aí ele me olhou muito severo e falou assim, você é um tanto pretensiosa, sabe, dizendo que sabe todas as áreas. Ninguém conhece todas as áreas. Aí eu falei para ele, quem mora no Brasil, com um oceano no meio, tem que conhecer todas as áreas do Montessori. Porque para nós é impossível, difícil vir fazer um curso internacional, tanto em Bergamo, onde foi o meu, como na Inglaterra, onde existem os cursos de 0 a 3 e 3 a 6. Então foi muito interessante que nesse dia ele parece que viu o Brasil pela primeira vez, porque ele tinha estado inclusive no Brasil, no Porto de Salvador, mas não saltaram. Ele foi direto para Buenos Aires, para a Argentina. Então ele não conhecia exatamente o potencial que o Brasil podia dar. E para alguém chegar e dizer que conhecia, mas na verdade eu escrevi o álbum 3 vezes. 3 vezes eu refiz, 3 vezes eu reescrevi. Eu precisava vir para o Brasil trazendo um conhecimento que ficava distante de mim, de volta à Europa, quando? Em 3 anos, em 4, às vezes mais. Era muito difícil para todos nós. Hoje, quando eu vejo alguns professores, eu sou professor de 3 a 6, eu não conheço 0 a 3, eu não conheço 6 a 12. O Montessori é apaixonante quando você conhece o Montessori de ponta a ponta. São os 4 planos. São os 4 planos de educação, um gráfico particular da Montessori, um gráfico fantástico que te dá o caminho. Você tem que conhecer os 4 planos e talvez até você comece com eles. Mas Mário acreditava no Brasil e ele queria muito que o Brasil se especializasse. As pessoas pudessem seguir como Chile, que procura seguir o Montessori. A Argentina está procurando também agora seguir. Ela já foi palco de alguns movimentos montessorianos, agora está recomeçando. Mário morreu em 82. E de lá para cá, não temos Maria, que morreu em 52, e ele morreu 30 anos depois. Esse 30 em 30. Mas essa não foi uma piada, essa aconteceu de verdade.
né? E eu trouxe de volta comigo o meu oceano, porque temos um oceano entre nós e a Europa muito grande. Nós vamos nos ver 1, 2 vezes por mês. Parece muito, mas não é. Parecerá pouco, mas não é. Nesse período nós vamos ter que pensar muito um no outro. Nós em vocês e vocês em nós. Nós procuraremos estar juntos cada minuto, a cada vontade, a cada desejo, a cada tristeza, a cada momento que nos faça bem. Nós vamos procurar estar juntos. E nesse momento, eu gostaria muito que vocês pensassem nas suas famílias, nos seus pais, no seu marido, no seu irmão, no seu colega, no seu diretor, no seu coordenador, e pensasse por que escolhi ser professor, por que escolhi ser educador, por que escolhi ser orientador, por que estou aqui, por que e quem sou eu, Thalita, quem sou eu, Eliana, quem sou eu, Graça, quem sou eu, Cássio, quem sou eu, Cláudio, quem sou eu, Zenise, quem sou eu, Alice, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Um prazer em estar com vocês e vamos caminhando juntos por esse tempo que virá. Espero por todos vocês, com os olhos brilhando, se possível, e o coração aberto para amar. Boa noite. Falávamos de sonhos no início. E será que nós conseguimos alcançar esses sonhos? Realizá-los? Concluí-los? Achar que terminamos tudo nessa vida? Eu não sei. Olhando assim, todo esse material produzido, todo esse trabalho, e vendo tantas possibilidades com outras pessoas, em outros lugares, em outras experiências, para levar a tantas partes de um Brasil tão grande como o nosso, e mesmo fora desse Brasil, nós caímos num ponto essencial desse planejamento de formação de professores. Primeiro, que nós vamos precisar de uma ação transformadora. Mas essa ação transformadora, ela vai precisar de pessoas que creiam nessa transformação, de pessoas que estejam aptas, de pessoas sensíveis, de pessoas que queiram arriscar, de pessoas que não estejam comprometidas com a mesmice. Quando você encontra essa equipe, esse grupo, essas pessoas, que podem ser professores, pais, pessoas sensíveis, você vai precisar que elas tenham, na verdade, uma formação holística ou holográfica através de um treinamento sério, em sala, no ambiente, eu diria até fora de sala, na rua, nos parques, nos jardins, nos espaços da comunidade. E aí nós vamos ter o homem que sonhamos para esse ano 2000. Será que teremos esse homem no ano 2000? Mas falta tão pouco. Só que esse homem, dele se espera uma nova ação transformadora. Aliás, de todos nós aqui presentes, sempre se espera essa ação transformadora. Assim como Montessori esperou daqueles que a seguiram. Então, na verdade, hoje nós temos como deixar de mensagem umas simples palavras. A meta é o futuro. É o futuro que se faz presente, não o passado. Quem está preso no passado está em eterna recordação. Quem vislumbra o futuro está em eterna evolução. A todos desejo um grande sucesso e grandes realizações.
sonhos para vocês.